Digamos que você acabou de pôr as mãos numa máquina do tempo. Não do tipo trambolhudo soltando baforadas de vapor saído de um filme de ficção, mas o de verdade, elegante, silenciosa e capaz de deixar você em qualquer época, da Idade do Gelo à queda de Roma. É emocionante, até você perceber que não tem a menor ideia de como sobreviver quando sair por aquela porta. Viajar no tempo pode parecer glamouroso, comidas exóticas, governantes lendários, uma arquitetura de cair o queixo. Mas também é um campo minado. Um passo em falso e você pode ser confundido com um espião, amaldiçoado por um sacerdote local ou, em alguns casos, devorado. Sim, devorado. Nem todas as épocas são amigáveis para vegetarianos. É por isso que isso aqui não é só uma coletânea de curiosidades históricas. Este é seu manual de sobrevivência para visitar as civilizações antigas mais icônicas. Egito, Mesopotâmia, Vale do Indo, China Antiga, Grécia, Roma, os Maias e os Vikings. E sair de lá com a cabeça ainda no pescoço e sua história intacta. Vamos falar sobre como se misturar sem levantar suspeitas, quem evitar, o que comer, como não insultar o rei e por que você nunca, sob nenhuma circunstância, deve tocar certos objetos cerimoniais. Este guia não está aqui para romantizar o passado. As civilizações antigas eram magníficas de muitas maneiras, mas também eram muito perigosas, assoladas por doenças e, muitas vezes, impiedosas. Seu sonho de perambular pelos mercados da Babilônia pode acabar numa infecção séria porque você não ferveu a água antes. Portanto, aperte os cintos. As próximas sessões não são apenas aulas de história, são planos de sobrevivência. Pense em mim como seu guia turístico, seu guarda-costas e seu amigo levemente paranoico que não cansa de dizer para você não tocar em nada. Pronto? Vamos sair da máquina do tempo e seguir para a nossa primeira parada, o Egito Antigo. Saia da máquina do tempo e você será recebido por um sol ofuscante. Um horizonte pontilhado de monumentos de pedra que sobreviverão a impérios e o batimento lento e constante do Nilo. O Egito Antigo não é apenas um lugar. É um mundo construído sobre a ordem divina. Uma hierarquia rígida e a crença de que tudo, desde a cheia do rio ao sucesso de uma colheita, depende de um equilíbrio cósmico. Se você acha que veio apenas para admirar as pirâmides, pense outra vez. O Egito em que você desembarcou é uma civilização viva e pulsante, onde o faraó é considerado um deus na terra. Os sacerdotes administram a relação entre a humanidade e o divino, e os camponeses trabalham a terra segundo ritmos mais antigos do que os próprios monumentos. A sociedade egípcia é construída como as próprias pirâmides, ampla na base e afunilando até um único ponto de poder absoluto no topo. Esse ponto é o faraó, ao mesmo tempo rei e deus, um ser cuja palavra é a lei e cuja vontade é respaldada pela autoridade divina. Abaixo dele estão os vizires e os nobres, que gerem a administração do reino. Os sacerdotes detêm imensa influência, não só porque controlam os templos, mas porque atuam como intermediários entre o povo e os deuses. Os escribas são a elite letrada. Conhecem os segredos dos hieróglifos e podem moldar a história simplesmente ao registrá-la. Camponeses, trabalhadores e artesãos compõem a grande maioria. Seu trabalho é o motor que mantém o reino em funcionamento. Se você veio da Mesopotâmia, a primeira coisa que notará é o quão centralizado o poder parece por aqui. As cidades-estados mesopotâmicas costumavam ter governantes rivais e alianças mutáveis, mas o Egito é unificado, ao menos quando as dinastias são fortes. Em comparação com a expansão urbana do Vale do Indo, a população egípcia se concentra ao longo da estreita faixa de terra fértil junto ao Nilo, o que facilita a gestão, mas também o controle. Não se deixe enganar pelo rio de aparência tranquila. O Egito não está livre de perigos. O deserto que circunda o Nilo é tanto uma barreira natural quanto uma sentença de morte para quem se aventura longe demais sem o devido preparo. Doenças são comuns, especialmente durante as cheias anuais, e o conhecimento médico mistura remédios práticos com rituais espirituais. Falando em rituais,
O desrespeito religioso é uma das maneiras mais rápidas de se meter em sérios apuros. Mesmo algo aparentemente pequeno, como entrar em um templo com os pés não lavados, pode ofender a pessoa errada. Intrigas políticas também podem ser letais. O faraó pode ser divino, mas a política palaciana é humana até a medula. Funcionários da corte e sacerdotes frequentemente competem por influência, e um forasteiro que pareça ter a atenção de alguém importante pode, de repente, virar um alvo. E se você acha que pode sair dos apuros na base da luta como saqueador viking, esqueça. O sistema egípcio não se baseia na força bruta. Aqui o poder reside no status social, no favor divino e em alianças cuidadosas. A chave para sobreviver no Egito é o respeito pela hierarquia e pelos deuses. Vista linho, de preferência branco ou em tons claros, para enfrentar o calor e imitar o estilo local. Sandálias vão bem nas ruas, mas convém tirá-las antes de entrar em espaços sagrados. Aprenda alguns hieróglifos básicos, ou pelo menos os sinais de oferta, bênção e os nomes das principais divindades. O Nilo é o seu salva-vidas, tanto para o alimento quanto para o deslocamento, mas não beba diretamente dele se não quiser passar a viagem se arrependendo. Fique com a cerveja, que é mais segura e é um pilar da dieta egípcia. Ao se encontrar com alguém de status superior, faça uma leve reverência e mantenha as mãos visíveis. Nunca dê as costas a um sacerdote ou ao faraó sem permissão. Comparado a Roma, onde é possível ganhar favores por meio do engenho e do espetáculo público, o Egito exige reverência silenciosa e gestos sutis de lealdade. Em comparação aos maias, que também possuem estruturas religiosas profundas, os rituais egípcios são mais centralizados, o que facilita aprender as regras se você for observador. O Egito oferece estrutura, estabilidade e certa previsibilidade, pelo menos quando o reino não está em turbulência política. É menos provável que você se veja preso em violência aleatória nas ruas aqui do que na Grécia ou em assentamentos vikings, mas a contrapartida é que um único passo em falso de protocolo pode condená-lo tão rapidamente quanto uma espada. Se você valoriza a ordem e tem paciência para se adaptar a uma sociedade profundamente religiosa e altamente estratificada, o Egito pode ser o seu porto mais seguro. Mas se busca a liberdade política de dizer o que pensa, vai achá-lo muito mais restritivo do que Atenas ou os mercados do Vale do Indo. Em suma, o Egito Antigo é o lugar para um viajante do tempo capaz de manter a discrição, aprender depressa e respeitar os fios invisíveis da ordem divina. Se não fizer isso, sua estadia aqui será tão breve quanto o crepúsculo do deserto. A porta da máquina do tempo se abre e você pisa numa terra entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, onde muralhas emergem da planície e zigurates perfuram o horizonte. Esta é a Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização. E com razão. Aqui você encontra escrita, leis codificadas, arquitetura monumental e vida urbana séculos antes de muitas outras civilizações terem sequer assentamentos permanentes. Mas não se deixe enganar pela lista de conquistas. A Mesopotâmia não é uma sala de aula sonolenta da história. É um palco vivo e inquieto, onde o poder muda de mãos depressa e fortunas se fazem e se desfazem antes mesmo de sua cerveja da manhã. A Mesopotâmia não é um império unificado como o Egito. É, antes de tudo, um mosaico de cidades-estado. Ur, Uruk, Babilônia, Nínive. Cada uma com seu próprio governante, sua divindade tutelar e muitas vezes suas próprias ambições de domínio. Aqui os reis não são deuses em si como no Egito, mas governam em nome dos deuses, respaldados pela autoridade religiosa. Os templos não são apenas lugares de culto, são o coração pulsante da economia urbana e controlam terras, mão de obra e recursos. Se você veio do Egito, vai notar a diferença na hora. O faraó egípcio comanda um reino centralizado com a visão unificada. Já os governantes mesopotâmicos equilibram vizinhos rivais, alianças mutáveis e a ameaça constante de invasões. Aqui tudo tem um corte mais áspero. Sente-se que a estabilidade é provisória e que o próximo abalo político nunca está longe. Os escribas detêm imenso poder graças à escrita cuneiforme, o sistema mais antigo do gênero de que se tem notícia.
Os mercadores também têm aqui mais destaque do que no Egito, favorecidos por extensas redes de comércio que alcançam a Anatólia, o Vale do Indo e além. Nesse sentido, a flexibilidade social da Mesopotâmia se parece mais com as movimentadas cidades mercantis da Grécia clássica do que com as hierarquias rígidas da China ou do Egito. Os rios da Mesopotâmia dão vida, mas também são imprevisíveis e capazes de provocar enchentes catastróficas. Se você está pensando em um mergulho rápido, desista. Entre correntes, detritos e criaturas aquáticas pouco amigáveis, é o caminho mais curto para a encrenca. As doenças prosperam em cidades densamente povoadas, onde o saneamento é rudimentar. Mas o verdadeiro perigo aqui é humano. Cidades-estado rivais guerreiam com inquietante regularidade. E bandos de saqueadores não são raros. Numa noite você pode estar bebendo cerveja numa taverna e na seguinte correndo para as muralhas. A intriga também permeia o dia a dia. As alianças mudam. E estar ligado à pessoa errada na hora errada pode acabar deixando você acorrentado. Em comparação ao Reino do Nilo, relativamente estável, a Mesopotâmia parece instável. Nesse aspecto, tem mais em comum com os assentamentos vikings. Embora a instabilidade dos vikings venha de saques externos e migrações sazonais, e não do xadrez político constante e local que você encontra aqui. Se quer se passar por local, comece pela aparência. Por aqui, roupas de lã são comuns, mais leves no verão, mais pesadas no inverno, e tecidos tingidos sinalizam riqueza. Homens costumam usar saias ou túnicas. As roupas femininas são longas e drapeadas. Joias são mais do que enfeite. São uma declaração de status. Invista em alguma, se puder, mas sem exagerar, ou você vai atrair o tipo errado de atenção. A religião não é opcional. Toda cidade tem seu deus padroeiro. E é bom que você aprenda depressa quais são as oferendas e festivais adequados. Esquecer de honrar a divindade local não é só falta de educação. É praticamente uma declaração de hostilidade. Na dúvida, siga a multidão. Entre no ritmo da cidade. Manhãs no mercado, tardes dedicadas ao trabalho ou às tarefas do templo e noites de encontros comunitários. Guarde suas opiniões políticas para você, a menos que saiba exatamente quem está ouvindo. Em comparação à etiqueta mais previsível do Egito, sobreviver na Mesopotâmia é saber ler o ambiente e ajustar o tom conforme você esteja entre mercadores, sacerdotes ou então soldados. Nesse sentido, lembra o malabarismo necessário na Grécia, onde a posição social depende em grande medida do contexto. Para o viajante adaptável, a Mesopotâmia oferece oportunidades. As redes comerciais são vastas e um recém-chegado astuto pode fazer fortuna negociando bens raros ou servindo de intermediário entre culturas. Mas vai precisar de uma mente ágil e de reflexos ainda mais rápidos, sociais e físicos, para navegar por um cenário político que muda o tempo todo. Em comparação com os maias mais insulares, ou a China rigidamente estruturada, a Mesopotâmia é surpreendentemente aberta a forasteiros que se mostram úteis. Mas essa abertura cobra o preço de instabilidade constante. Se você procura uma estadia calma e previsível, é melhor o Vale do Nilo. Se por outro lado prospera no caos e não se importa de jogar uma perigosa partida de alianças, este é o seu palco. Em suma, a Mesopotâmia é o destino perfeito para um viajante do tempo naturalmente diplomático e oportunista. Mas se você demora a ler uma situação ou é alérgico à tensão política, talvez seja melhor rumar para lugares mais estáveis. Ou, ao menos, manter a máquina do tempo ligado caso precise de uma saída rápida. A máquina do tempo pousa com um murmúrio quase imperceptível, e em vez de uma pirâmide imponente ou de um palácio vasto, quem te recebe é algo muito mais sutil, mas não menos impressionante: a ordem. As ruas são retas, os edifícios estão alinhados, e por toda parte percebe-se uma planificação deliberada. Você está na civilização do Vale do Indo, lar de cidades como Mohenjo-Daro e Harappa. Lugares tão meticulosamente concebidos que até algumas cidades modernas poderiam tomar nota. Ao contrário da grandiosidade monumental do Egito ou da expansão caótica da Mesopotâmia,
O Vale do Indo é uma maravilha mais discreta. Aqui não há um único governante cujo nome domine a história, nem listas de reis gravadas em pedra, nem templos grandiosos dominando o horizonte urbano. Em vez disso, há um senso de esforço coletivo, como se a própria cidade fosse o monumento. A primeira coisa que você vai notar, a hierarquia não grita na sua cara. No Egito, a imagem do faraó está em toda parte. Na Mesopotâmia, o zigurate proclama o coração religioso da cidade. Mas no Vale do Indo, o poder é mais difuso, pelo menos tanto quanto sugerem as evidências arqueológicas. Grandes edifícios públicos insinuam administração centralizada, mas não há um palácio evidente indicando quem manda. Isso não quer dizer que falte ordem. Muito pelo contrário. As ruas são traçadas em grade. Redes de esgoto correm sob seus pés e poços públicos fornecem água limpa. Esse nível de organização rivaliza e, em certos aspectos, supera o urbanismo romano, que só se afirmaria séculos depois. Em comparação com as ruas irregulares da Mesopotâmia ou os caminhos sufocados pela areia do Egito, as cidades do Indo parecem surpreendentemente modernas. O comércio é uma força motriz aqui, ligando a civilização à Mesopotâmia, à Pérsia e talvez até ao Egito. Selos esculpidos com desenhos intrincados servem como identificação, à semelhança dos carimbos de mercadores em civilizações posteriores. Enquanto na Grécia você precisaria conquistar Mecenas e nas terras vikings contaria com a força ou a lealdade, aqui o que mais pesa é a sua confiabilidade e o seu ofício. O maior perigo no Vale do Indo não é um rival político evidente nem um exército hostil. Pelo menos, não com a constância que vemos na Mesopotâmia. As cidades são relativamente pacíficas se comparadas às cidades-estado em guerra entre o Tigre e o Eufrates. Mas o clima não pode ser ignorado. As cheias do rio Indo, embora menos erráticas do que as dos rios mesopotâmicos, ainda podem desorganizar o cotidiano. As secas são outro risco, especialmente se você chegar durante um dos períodos áridos, que podem ter contribuído para o declínio dessa civilização. As doenças são uma ameaça mais silenciosa, porém muito real. Mesmo com seu saneamento avançado, o conhecimento médico antigo tem limites. E embora a ausência de propaganda monumental sugira um ambiente político menos opressivo do que no Egito ou na China, isso não significa que estrangeiros tenham carta branca. Se você desrespeitar os costumes locais ou atrapalhar o comércio, pode acabar socialmente isolado, o que numa comunidade tão densa e coesa pode ser tão perigoso quanto qualquer espada. Para se encaixar aqui, adote o estilo discreto da cidade. Roupas de algodão são comuns, mais frescas do que a lã e perfeitas para o clima quente. Mantenha o traje simples, porém bem cuidado. No Vale do Indo, a limpeza é mais do que conforto, é parte do tecido social. Aprenda o ritmo da vida urbana, as primeiras horas da manhã nos mercados, as tardes nas oficinas ou cuidando de mercadorias, e as noites em encontros sociais menos formais do que uma corte egípcia, mas ainda assim estruturados. Convém familiarizar-se com os selos usados no comércio. Eles são ao mesmo tempo funcionais e símbolos de confiabilidade. Diferentemente da Mesopotâmia, onde um deslize da língua pode arrastá-lo para encrencas políticas, aqui o risco está mais em ser visto como inconstante ou disruptivo. Em comparação com a Grécia, onde a habilidade verbal e o debate podem elevar o seu status, o Vale do Indo valoriza o contributo prático acima da performance pública. Em contraste com os assentamentos vikings, onde a lealdade e a bravura rendem prestígio, aqui importam a maestria artesanal, a confiabilidade nos intercâmbios e a harmonia com as normas comunitárias. Se o Egito é para os disciplinados e a Mesopotâmia para os ágeis na política, o Vale do Indo é para os metódicos e os inclinados à colaboração. Seu urbanismo, seu saneamento e suas redes comerciais fazem dele um dos destinos mais confortáveis para um viajante do tempo, desde que você não anseie por emoção constante nem por uma escada social nítida a escalar. O porém, esta civilização permanece envolta em mistério. Ainda não conseguimos ler sua escrita. Portanto, a menos que o seu kit de viagem temporal venha com um aplicativo de tradução, você terá de aprender o idioma à moda antiga.
Isso exige paciência e a humildade de reconhecer que está entrando numa sociedade tão avançada à sua maneira quanto Roma ou China, só que sem fanfarras. Para quem valoriza estabilidade, comunidade e o brilho silencioso de uma vida organizada, isto é o mais perto de um paraíso urbano antigo que você vai encontrar. Mas se o que você busca é glória, talvez lhe pareça sutil demais. Você sai da máquina do tempo para uma terra onde as montanhas se encontram com rios intermináveis, onde muralhas e torres de vigia se estendem até o horizonte e onde o peso da tradição paira no ar como incenso. Esta é a China antiga, não um instante congelado, mas uma sequência de dinastias, cada qual com seus governantes, conquistas e disputas. Quer você chegue em tempos dos Shang, dos Zhou, dos Han ou dos Tang, entrou em um mundo em que a ordem se sustenta por ritual, lealdade e uma intricada teia de relações. A primeira coisa que você notará aqui é o profundo sentido de continuidade. Enquanto o Egito tem seus faraós e a Mesopotâmia tem suas cidades-estado, os ciclos dinásticos chineses se estendem por séculos, cada um construído sobre o anterior. Não é um lugar em que a ordem social se dobra com facilidade. Se quer sobreviver, você precisa aprender as regras do jogo e jogá-lo sem falhas. A sociedade chinesa se enraiza numa filosofia de hierarquia, dever e harmonia. No topo está o imperador, o filho do céu, cujo direito de governar se legitima pelo mandato do céu. Abaixo dele vê os funcionários da corte e a nobreza, seguidos por letrados, camponeses, artesãos e mercadores. A ordem importa, e convém não esquecê-la. A proeminência dos letrados é singular. Enquanto os escribas do Egito registram e preservam o saber, os funcionários letrados da China moldam ativamente as políticas por meio da administração pública. Conquistar um posto assim abre caminho para a influência, mas os exames imperiais que dão acesso são rigorosíssimos, embebidos de filosofia confuciana e absolutamente implacáveis. Em contraste com as estruturas mais flexíveis e movidas por mercadores da Mesopotâmia, ou com o pragmatismo cooperativo do Vale do Indo, a escada social chinesa é mais difícil de se escalar e mais gratificante para quem consegue. Sua maior ameaça aqui não é o clima nem a doença, embora ambos existam, e sim a política. A vida na corte é um campo minado de etiqueta e intriga. Uma frase mal escolhida na presença do imperador pode custar seu cargo, sua liberdade ou sua cabeça. Mesmo fora do palácio, disputas entre governadores locais, senhores da guerra ou facções rivais podem arrastar você antes que perceba o que está acontecendo. Em contraste com a vida urbana mais descontraída do Vale do Indo ou com os ritmos comunitários do Egito, a estrutura chinesa exige vigilância. Você precisa saber sempre o seu lugar, o seu papel e as implicações de cada ação. Esse ambiente tem algo em comum com as alianças cambiantes da Mesopotâmia. Mas aqui os riscos estão envoltos em cerimônia, o que os torna mais difíceis de decifrar e facilita o passo em falso. Depois há a lei. Os códigos legais da China antiga podem ser rígidos e as punições severas. No Egito, uma pequena quebra da etiqueta pode resultar em desonra social, enquanto aqui pode levar ao exílio ou à execução. A primeira regra é o respeito ao imperador, aos mais velhos e à tradição. Faça a reverência correta. Trate as pessoas pelos títulos apropriados e jamais interrompa alguém de hierarquia superior. Sua roupa dependerá da dinastia, mas a seda, se você puder bancá-la, sinaliza refinamento. Já cânhamo ou algodão simples convém aos estratos inferiores. Vista-se de acordo com o status que você assume. Estar bom demais ou desleixado demais para o seu papel atrairá suspeitas. Aprenda o suficiente do dialeto local para acompanhar as conversas e preste muita atenção à poesia, aos provérbios e à etiqueta. Esta é uma sociedade em que as palavras podem elevá-lo ou sepultá-lo. Em comparação com Roma ou com a Grécia, onde a retórica afiada e o debate aberto podem virar espetáculo público, a conversação na China é sutil e em camadas. Falar de modo demasiado direto pode ser visto como grosseiro ou até perigoso. Já em relação aos vikings, que prezam a franqueza, esta cultura exige paciência e leitura nas entrelinhas.
O comércio pode ser uma porta de entrada segura para o viajante, mas lembre-se de que os mercadores ocupam posição baixa na hierarquia social. Se suas ambições estão na política ou na cultura, você terá de galgar posições por meio de estudo, apadrinhamento e uma disciplina inabalável. A China oferece um nível de estabilidade e riqueza cultural que poucas civilizações conseguem igualar. Seus sistemas burocráticos, sua infraestrutura e sua eficiência agrícola rivalizam e, em muitos casos, superam os do Egito ou do Vale do Indo. Mas sua rigidez significa que você precisa ou se adaptar por completo ou permanecer para sempre um forasteiro. Se você valoriza a ordem, a tradição e as chances de ascender pela pura disciplina, este é o seu palco. Mas se prefere flexibilidade, como na Mesopotâmia, ou anonimato coletivo, como no Vale do Indo, poderá achar exaustiva a atenção constante à hierarquia. Este é um lugar para o estrategista cauteloso, alguém que lê o ambiente tão bem quanto um texto de filosofia, que sabe quando falar e quando calar. Aqui, sobreviver não depende de força bruta ou do comércio relâmpago. Depende de dominar as regras e nunca deixar a máscara cair. A máquina do tempo se abre para a luz intensa, colunas de mármore e o burburinho de uma cidade viva em todos os sentidos. Você aterrissa na Grécia clássica, talvez em Atenas, no auge de sua democracia, ou em Esparta, onde o ar é pesado de disciplina militar. Qualquer que seja a cidade-estado em que você caia, entrou num mundo em que a vida pública é tudo, a competição é constante e as ideias podem ser tão perigosas quanto armas. Esta é a sociedade que nos legou a filosofia, o teatro, a matemática e a ideia de um governo dirigido pelos cidadãos. Mas, por trás da fachada de mármore, há um mundo complexo e frequentemente implacável, onde uma aliança política equivocada, uma ofensa no momento errado, ou até uma peça impopular pode arruinar você. A Grécia não é um império unificado, e sim um mosaico de cidades-estado ferozmente independentes, cada qual com seu governo, seu exército e sua cultura. Atenas é uma democracia, mas não se deixe enganar. Isso não significa abertura irrestrita. A cidadania se restringe a homens nascidos livres. Mulheres, estrangeiros e escravizados não têm direitos políticos. Em Esparta, o Estado é essencialmente uma máquina militar. Cidadãos são treinados desde a infância para o serviço nas armas, e tudo gira em torno da disciplina e resistência. Em comparação com a hierarquia centralizada do Egito ou da China, a Grécia parece quase caótica. Em Atenas, o que a aproxima da cena política volátil da Mesopotâmia. Mas aqui o palco é aberto e a retórica é afiada como uma lâmina. Diferentemente da eficiência discreta do Vale do Indo ou da burocracia estruturada da China, o prestígio se conquista e se defende em praça pública, por meio de discursos, competições e exibições públicas de conquistas. O mundo grego é brilhante, mas também impiedoso. A política não trata apenas de quem está no poder. Trata de quão convincentemente você defende sua causa e de quão bem consegue influenciar o público. Uma palavra mal colocada na Assembleia e você pode ser votado ao ostracismo e exilado por 10 anos, com quase nenhum aviso. A guerra entre cidades e Estado é comum, e as alianças mudam da noite para o dia. Se você chegar durante a Guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta estarão presas a uma luta brutal. E ser apanhado no lugar errado, na hora errada, pode significar prisão ou algo pior. A vida social também pode ser traiçoeira. Ofender o anfitrião, cometer um erro num festival religioso ou zombar da figura errada numa peça pode provocar problemas. Em comparação com as regras formais quase sagradas do Egito ou da China, os perigos na Grécia são mais públicos e menos previsíveis, semelhantes à política cambiante da Mesopotâmia, mas intensificados pela abertura da sociedade. Primeiro, decida onde você quer estar. Atenas oferece oportunidades a quem tem raciocínio afiado e tino para a persuasão. Para se misturar, aprenda o suficiente de grego para acompanhar e contribuir nas conversas de ágora, a praça pública onde se debate de tudo, da política à filosofia.
Vista um quiton, a túnica padrão, e se mantenha em uma postura confiante. Em Atenas, hesitação soa como fraqueza. Esparta é outra história. Aqui, sobreviver significa abraçar a ética militar. Falar pouco e mostrar resistência física. Forasteiros são raros e muitas vezes vistos com desconfiança. Em contraste com a conversa aberta de Atenas ou a agitação mercantil da Mesopotâmia, Esparta é disciplinada até a austeridade. Em ambos os lugares, a religião é entrelaçada à vida pública. Festivais em homenagem aos deuses não são opcionais. São momentos fundamentais de coesão cívica. Deixar de participar ou desrespeitar as tradições fará com que rapidamente marquem você como um estrangeiro. Diferente do Vale do Indo, onde se misturar é questão de cooperação discreta, ou da China, onde você navega por meio de hierarquia e protocolo, a Grécia exige que você participe da vida pública. Seja pela política, pelas artes, pelo esporte ou filosofia, você precisa marcar presença, mas de forma estratégica. A Grécia é eletrizante para o viajante que prospera em desafios intelectuais e no engajamento público. É um lugar onde as ideias importam, e a acuidade da mente pode elevá-lo mais depressa do que o nascimento ou a riqueza, embora ambos ainda ajudem. Mas é também uma sociedade onde a disputa nunca cessa, e as consequências de perder podem ser severas. Em comparação com o Egito, a Grécia oferece mais mobilidade a um forasteiro astuto, porém bem menos segurança. Em comparação com a China, é mais solta e improvisada. Mas essa liberdade vem acompanhada da necessidade constante de defender sua posição. Em comparação com os vikings, as disputas na Grécia se travam tanto na mente e no mercado quanto no campo de batalha. Este é um mundo para quem é ousado, articulado e de raciocínio rápido. Se você souber navegar a política e manter a reputação intacta, a Grécia o recompensará com cultura, conexões e talvez até um lugar nos livros de história. Fale e será lembrado apenas como mais um caso exemplar repetido na Ágora. A porta da máquina do tempo se abre de repente, e o barulho é o primeiro a te atingir. Os gritos dos vendedores no mercado, o bater do metal nas forjas, os aplausos e rugidos do anfiteatro próximo. Você pousou na Roma Antiga, uma cidade que é ao mesmo tempo o coração pulsante de um império e um monumento à própria ambição. Templos de mármore se erguem ao lado de tabernas movimentadas, senadores debatem sob colunas majestosas e não muito longe dali, gladiadores se preparam para o combate no Coliseu. Roma é um mundo de extremos. Pode oferecer um luxo inimaginável a quem tem status e riqueza, e uma dureza esmagadora a quem não tem. Aqui, o poder é visível em tudo, das vias que cortam o império aos aquedutos que levam água à cidade. Mas, por trás da pedra polida e da disciplina militar, há uma sociedade em movimento constante, na qual os contatos certos podem catapultar você para o alto e um passo em falso pode lançar você na desgraça ou no exílio. Roma se ergue sobre uma hierarquia em camadas. No topo, o imperador, ou em tempos mais antigos, os cônsules. Em seguida, os senadores. Depois, os cavaleiros, membros da ordem equestre, cidadãos abastados imediatamente abaixo da classe senatorial, os plebeus, cidadãos comuns e, na base, os escravos. A cidadania aqui importa enormemente. Ela determina seus direitos, suas garantias legais e seu acesso à vida política. Enquanto a hierarquia da China se baseia na tradição e no mérito erudito, e a do Egito na realeza divina, o poder em Roma é uma combinação de política, serviço militar e riqueza. O sucesso militar, em particular, pode levar um homem do anonimato à proeminência política. Comerciantes e artesãos, embora não sejam a elite governante, ainda podem ganhar influência por meio da riqueza e do patronato, algo menos provável nas sociedades mais rigidamente estratificadas da China ou do Egito. A esfera pública aqui é imensa. O Senado debate leis e políticas, mas é nos fóruns da cidade que acontece o verdadeiro teatro político. Lembra um pouco Atenas, com seus debates abertos, porém em escala muito mais grandiosa e com punhaladas políticas bem mais cruéis.
As ruas de Roma transbordam de vida, mas também de perigos. Ladrões, golpistas e gangues atuam às claras, especialmente nos bairros mais apinhados. Incêndios são uma ameaça constante em áreas densamente construídas, e doenças podem se espalhar rapidamente pela população urbana. E há sempre o perigo político. Se você circula nas altas esferas, o Senado é um campo de batalha tanto quanto qualquer frente militar que possa enfrentar. Alianças são frágeis, traições são comuns, e inimigos podem destruir você tanto pela lei quanto pelo rumor. Num dia você é um general celebrado, no seguinte é declarado inimigo público e tem seus bens confiscados. A opinião pública pesa aqui mais do que no Egito ou na China. Um discurso mal recebido, um festival fracassado ou até um insulto, ainda que apenas percebido, a pessoa errada pode arruinar a sua carreira. Em comparação com as cambiantes rivalidades entre cidades-estado da Mesopotâmia, a política romana é centralizada, mas igualmente volátil. A aparência conta. Na cidade, vista uma túnica, e se for cidadão, use uma toga por cima em ocasiões formais. Na vida pública, aprenda a falar com desenvoltura. Roma valoriza a eloquência quase tanto quanto a Grécia, e a retórica é uma habilidade vital para se avançar aqui. Para sobreviver, ponha-se sob a proteção de um patrono influente. O sistema de patronato romano é o motor da mobilidade social. Em troca de sua lealdade e serviço, um patrono pode abrir portas para riqueza, contratos e proteção. Cumpra sua palavra, honre suas obrigações e nunca constranja seu patrono em público. Participe da vida pública. Seja comparecendo aos jogos, patrocinando pequenos eventos ou simplesmente marcando presença nas reuniões certas. Nisso, Roma se parece mais com a Grécia do que com o mais discreto Vale do Indo. Aqui a visibilidade é crucial. Mas enquanto Atenas preza o debate filosófico, Roma recompensa resultados. Na política, na guerra ou no comércio. A religião está presente, mas é mais adaptável do que no Egito ou entre os maias. Festivais públicos dedicados aos deuses são atos cívicos, e participar deles é sinal de lealdade ao Estado. Deixar de participar não é apenas grosseria, é motivo de suspeita. Roma é deslumbrante para quem prospera com ambição e com engajamento público. Oferece mais caminhos de ascensão social do que o Egito ou a China, e mais espetáculos do que o pragmático Vale do Indo. Mas também é menos indulgente. Aqui, um escândalo pode destruir você mais rápido do que em quase qualquer outra sociedade antiga. Comparada à Grécia, a vida política de Roma é maior e mais organizada, mas também é mais implacável. Em relação aos vikings, as conquistas romanas são impulsionadas por exércitos, infraestrutura e leis, e não por ataques relâmpago, embora a violência possa ser igualmente decisiva. Se você quer viver em Roma, prepare-se para julgar no longo prazo. Construa redes de relacionamento sem trégua, proteja suas costas e mantenha um olho nos ventos mutáveis da política. Faça isso bem e você poderá desfrutar de vilas de mármore, vinho fino e influência por todo o mundo conhecido. Se fracassar, terminará como uma nota de rodapé, ou pior ainda, como um exemplo de advertência entalhado no discurso de um senador. Você sai da máquina do tempo e dá de cara com um mundo de pirâmides de pedra imponentes, cidades envoltas pela selva e praças cheias de cores, música e rituais. Esta é a civilização maia, que se estende pelo atual sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Aqui, o ar é denso com o cheiro de incenso, o som de tambores e flautas e o peso de um sistema calendárico tão intricado que faz a agenda do Senado romano parecer o quadro negro de uma criança. Os maias são arquitetos, astrônomos, matemáticos e agricultores hábeis, capazes de criar cidades que fundem obras monumentais de pedra com um ambiente tropical exuberante. Mas também é uma sociedade em que o ritual e a política se entrelaçam de tal forma que cada ato, do plantio à declaração de guerra, está ligado a uma ordem cósmica que precisa ser preservada. No topo da sociedade maia está o Ajal, o soberano, ao mesmo tempo líder político e sumo sacerdote. O papel do rei não é apenas governar,
mas aplacar os deuses e manter o equilíbrio dos ciclos do tempo. Os nobres administram o governo, supervisionam as cerimônias e comandam os exércitos. Os sacerdotes detêm enorme influência, interpretam os complexos calendários e dirigem rituais para preservar a ordem cósmica. Abaixo deles estão os artesãos, mercadores e agricultores especializados. Rotas comerciais ligam os maias a regiões distantes, trazendo jade, obsidiana, cacau e penas exóticas. Escravos, muitas vezes capturados em guerra, executam os trabalhos mais pesados. Em comparação ao controle centralizado do Egito ou da China, a sociedade maia se assemelha mais à Grécia ou à Mesopotâmia. Um conjunto de cidades-estado, cada uma com seu próprio governante e interesses. Contudo, onde a rivalidade grega é movida por política e orgulho militar, as disputas maias são impregnadas de religião e da leitura de sinais cósmicos. A selva é bela, mas perigosa. Calor, umidade e insetos que picam são companheiros constantes. E as doenças podem se espalhar rapidamente em cidades densamente povoadas. Fora das muralhas, animais selvagens e guerreiros rivais são ameaças reais. Mas o maior inimigo para um viajante do tempo está em subestimar o peso cultural do ritual. Os maias realizam sacrifícios humanos como ofertas aos deuses, especialmente durante grandes cerimônias ou em períodos de crise. Estrangeiros podem ser tolerados por sua novidade ou valor comercial, mas ao chegar na hora errada, por exemplo, durante uma seca ou após uma derrota militar, pode fazer de você o candidato ideal a uma honra que você não deseja. Em comparação com os espetáculos públicos de Roma ou com a vida templária formalizada no Egito, os rituais maias são mais viscerais e profundamente integrados à governança cotidiana. Como na China, a autoridade política aqui é inseparável do mandato divino, mas os métodos para mantê-la são muito mais intensos fisicamente. Vista-se de forma leve, mas caprichada se possível. Roupas de algodão, tingimentos vivos e bordados decorativos sinalizam status. Joias de jade ou de concha valorizam o visual, mas não use nada estranho demais. Um adorno de aspecto incomum pode ser tomado como mau presságio. Aprenda os ritmos do calendário. Os maias acompanham vários ciclos simultaneamente, incluindo o calendário ritual de 260 dias e o calendário solar de 365. Se você conseguir antecipar festas e rituais, não apenas vai se integrar melhor, como também evitará violar inadvertidamente dias sagrados. Nesse sentido, sobreviver aqui exige a mesma atenção que na China, onde conhecer o tempo cerimonial é essencial. As relações sociais são fundamentais. Procure se aliar a uma família de prestígio, talvez por meio do comércio de bens valorizados como cacau ou obsidiana. Mantenha-se próximo de quem possa atestar por você, pois forasteiros sem vínculos claros são mais vulneráveis. A participação pública é esperada. Faltar a rituais ou demonstrar desrespeito pode torná-lo suspeito aos olhos do sacerdócio. Para o viajante fascinado por astronomia, matemática e arquitetura, os maias oferecem um grau de sofisticação à altura da engenharia egípcia ou do urbanismo romano. Seu entendimento dos ciclos celestes rivaliza e, em certos aspectos, supera o conhecimento das estrelas de qualquer outra civilização antiga. Mas esse brilho vem acompanhado de intensidade. O mundo maia é lindo, sim, mas também é exigente, tanto física quanto culturalmente. No Vale do Indo você poderia viver tranquilamente entre ruas bem planejadas. Na Grécia seria possível ascender pela retórica. Aqui, a sobrevivência depende de alinhar-se à ordem cósmica e manter-se útil a quem a interpreta. Se você é adaptável, respeita os rituais e não teme o calor ou a cerimônia, as cidades maias podem se tornar o seu lar longínquo do seu século. Mas, se o incomodam obrigações religiosas rígidas, ou se teme virar parte de um rito sacrificial, é melhor deixar a máquina do tempo pronta para partir. Você sai da máquina do tempo e o ar frio e cortante, com um leve cheiro de sal e fumaça, bate no seu rosto. A costa está tomada por dracares, suas proas entalhadas vigiando o mar como feras famintas. Homens e mulheres circulam com propósito,
consertando velas, puxando redes de peixe e afiando armas. Bem-vindo à Era Viking, o mundo que vai dos fiordes da Noruega às bordas geladas da Groenlândia e se estende até os mercados quentes de Constantinopla. A imagem do viking como um invasor selvagem brandindo um machado é só metade da história. Sim, as incursões fazem parte da vida e são lucrativas, mas essa também é uma sociedade de comerciantes, exploradores e agricultores. Por baixo da casca rude, há uma ordem social surpreendentemente complexa, em que a honra é a moeda corrente e a reputação pode significar a diferença entre a sobrevivência e a ruína. A sociedade viking se constrói sobre o laço do clã e a força do Thing, a assembleia em que homens livres se reúnem para decidir, arbitrar disputas e fazer cumprir a lei. Reis e Jarls detêm o poder local, mas sua autoridade depende da lealdade dos guerreiros e do apoio do Thing. Um líder forte aqui não é um governante distante como o faraó do Egito ou o imperador da China. É alguém capaz de inspirar em combate, recompensar a lealdade e impor respeito cara a cara. As classes sociais são nítidas. No topo, os Jarls, no meio, os Khors, camponeses e artesãos livres, que formam a maioria, e na base, os Thralls, escravos. Mas, ao contrário das hierarquias rígidas da China ou do Egito, um Khor astuto ou corajoso pode ascender, especialmente por sucesso no comércio ou em batalha. Essa mobilidade lembra mais Roma ou a Mesopotâmia do que o ordenamento estrito do Vale do Indo ou os governantes maias legitimados por mandatos divinos. O mar é tanto amigo quanto inimigo. Navegar em Dracarys permite aos vikings saquear, comerciar e explorar por grandes distâncias. Mas tempestades, mares bravios e o clima imprevisível são perigos constantes. Em terra, clãs rivais e famílias em feudo tornam a vida arriscada. Um insulto à honra pode se transformar numa vingança de sangue que atravessa gerações. E sim, incursões acontecem de verdade. Se você viaja com uma tripulação, talvez esperem sua participação. Recusar pode ser visto como covardia, quase tão grave quanto traição aos olhos vikings. Comparado aos perigos formalizados e simbólicos do Egito ou da China, as ameaças vikings são diretas e físicas. Elas se assemelham ao conflito aberto das guerras entre as cidades-estado da Grécia ou as escaramuças da Mesopotâmia. Mas aqui tem um caráter pessoal, ligado à lealdade e à reputação, mais do que apenas à política ou ao território. É preciso provar seu valor. Os vikings respeitam força, habilidade e confiabilidade, no campo de batalha, na boa manufatura ou ao pilotar um navio por águas traiçoeiras. Vista-se bem para o frio. Lã e peles, botas resistentes. Uma boa capa não é só prática, mas é também um sinal visível de status. Leve uma arma, mesmo que não pretenda usá-la. Andar desarmado marca você como indefeso e o torna um alvo. Aprenda o básico do direito nórdico e a importância do Thing. Muitas disputas se resolvem com prata tanto quanto com aço. Saber quando negociar é tão crucial quanto saber quando lutar. Ao contrário dos maias ou da China, onde religião e Estado estão estreitamente entrelaçados, a crença viking é mais pessoal e ligada ao panteão nórdico. Odin, Thor, Freya e outros. Rituais importam, mas faltar a um banquete não o condenará como poderia fazê-lo ao faltar um rito do templo no Egito. Ainda assim, não desrespeite os deuses abertamente. Mesmo que não provoque ira divina, trará represália social. Em comparação com Roma ou a Grécia, os vikings valorizam menos a oratória polida e mais a palavra clara e confiante. Apreciam a franqueza, sem floreios retóricos. Se você sobreviveu à política sutil da China ou às exigências cerimoniais do Egito, o estilo direto dos vikings soará refrescantemente franco. O mundo viking é imprevisível, aventureiro e vasto. Oferece mais mobilidade do que a China, mais liberdade do que o Egito e mais capacidade de influência pessoal direta do que em Roma. Mas também cobra um preço físico alto, com riscos vindos tanto da natureza quanto das rivalidades humanas. Se você anseia por exploração e consegue se manter firme numa sociedade em que o respeito se conquista, a Era Viking pode ser seu destino. Dá para cultivar a terra em paz, negociar em mercados movimentados
ou singrar rumo a terras desconhecidas. Mas se você não aguenta o frio, o mar bravo ou a ideia de resolver disputas a golpes de machado, esta não é a sua época. Comparada à vida assentada e ordeira do Vale do Indo ou aos dias ritualizados dos maias, a era viking é bruta e indomada. Um lugar onde cada dia traz a chance tanto da fortuna quanto do perigo. Para o viajante certo, é liberdade. Para o errado, é uma viagem muito curta. Você atravessou 8 mundos diferentes, cada um com suas próprias regras, ritmos e riscos. Dos templos queimados pelo sol do Egito aos fiordes gelados dos vikings, o mundo antigo é um mosaico de civilizações. E cada uma está pronta para acolher, explorar ou destruir você, dependendo de como você jogar as suas cartas. É tentador imaginar que daria para passear por qualquer uma delas com um pouco de charme e um bom disfarce, mas você entendeu que não é bem assim. Viajar no tempo não é turismo, é sobrevivência. A diferença entre ser um convidado de honra e virar um caso trágico usado como advertência depende do quanto você entende a sociedade em que acabou de entrar. Então, vamos dar uma última olhada nos nossos destinos lado a lado e ver como se comparam. Se você procura estabilidade, aquele tipo de lugar em que o terreno político não muda sob seus pés a cada 2 semanas, o Egito Antigo, o Vale do Indo e certas dinastias da China são suas apostas mais seguras. O Egito oferece autoridade centralizada sobre um governante divino. As regras são rígidas, mas previsíveis. O Vale do Indo vai além com um urbanismo meticuloso e uma sociedade que parece construída para a cooperação e não para o caos. A China proporciona longos períodos de ordem, desde que você respeite a hierarquia e evite se meter em intrigas da corte. No outro extremo do espectro, a Mesopotâmia, a Grécia, Roma e a Era Viking prosperam com o movimento e a mudança. As cidades-estado da Mesopotâmia sobem e caem conforme as alianças. A política na Grécia muda com a opinião pública. A sorte de Roma gira em torno das maquinações senatoriais. E os vikings vivem num mundo em que a oportunidade é tão mutável quanto o mar. Os maias ficam em algum ponto intermediário. Suas cidades-estado podem ser rivais, mas os ciclos de ritual e de tempo oferecem um tipo de estabilidade que mascara a competição política. Toda civilização tem um caminho para a influência, mas nem todas estão abertas ao mesmo tipo de viajante. No Egito, você ascende servindo aos interesses do faraó e conquistando confiança em funções religiosas ou administrativas. Na China, trata-se de educação, disciplina e domínio da burocracia. O Vale do Indo valoriza a confiabilidade no comércio e a reputação na comunidade acima da glória pessoal. Se você prefere uma sociedade na qual possa fazer seu nome com inteligência, ousadia ou arrojo, a Grécia, Roma e a Era Viking são as suas arenas. A Grécia recompensa a retórica e a habilidade pública. Roma combina manobra política com feitos militares. E os Vikings valorizam, acima de tudo, coragem, perícia e lealdade. Na Mesopotâmia, as oportunidades estão no comércio, na diplomacia e em colocar facções rivais umas contra as outras. Mas você vai precisar de instinto rápido para sobreviver ao turbilhão político. Os maias exigem alinhamento com a ordem cósmica, e a influência nasce de entender e respeitar o controle sacerdotal do tempo e do ritual. O perigo físico varia. A Era Viking, com seus saques e viagens marítimas, e as selvas maias, com seu calor, sua fauna e seus rituais de sacrifício, são os cenários mais exigentes para o corpo. Enquanto a guerra na Mesopotâmia e a violência nas ruas de Roma representam ameaças constantes, enquanto o Egito e China apresentam perigos mais políticos do que físicos. Uma palavra ou um gesto errado podem acabar com você tão certamente quanto uma espada. Se você é do tipo de viajante que prefere ameaças claras e visíveis, os vikings, os campos de batalhas gregos ou os anfiteatros de Roma podem ser a sua praia. Agora, se os perigos que você não vê chega lhe dão calafrios, evite a sutil política da corte da China, as intrigas sacerdotais do Egito ou os riscos rituais do mundo maia. Alguns lugares abrem as portas com mais facilidade do que outros. A Era Viking, Roma,
A Grécia e a Mesopotâmia permitem que forasteiros ascendam por meio de habilidade, comércio ou alianças. O Egito e a China são mais difíceis de acessar, pois suas hierarquias são profundamente enraizadas e mudam devagar. O Vale do Indo é acolhedor se você se adapta ao seu modo de vida ordenado, mas seu foco na comunidade pode manter você a certa distância. Os maias aceitam você se puder provar utilidade para sua estrutura cósmica e política, e serão perigosos se você a ameaçar. Em termos de conforto material, é difícil superar o Vale do Indo. Ruas limpas, cidades organizadas e uma sensação de equilíbrio entre o trabalho e a vida comunitária. A dependência do Nilo confere ao Egito um ritmo previsível, embora o calor do deserto possa ser completamente impiedoso. Os sistemas agrícolas e a infraestrutura da China garantem segurança e abundância em tempos estáveis. A Grécia e Roma oferecem uma vida urbana vibrante, rica em cultura e espetáculo. Mas você conviverá com uma tensão política constante. As cidades maias são espetaculares, mas o clima é intenso e as obrigações religiosas implacáveis. As conquistas da Mesopotâmia cobram um preço de enchentes, guerras e imprevisibilidade. Os vikings oferecem aventura e liberdade, mas a vida é fisicamente dura, os invernos são longos e os mares não perdoam. Se você preza a disciplina, respeita a autoridade e se sente à vontade com a tradição, Egito, China ou mundo maia podem ser uma boa escolha para você, desde que você consiga cumprir suas exigências cerimoniais. Se você valoriza a ordem sem hierarquias opressivas, o Vale do Indo oferece um tipo de estabilidade mais sereno. Se você é ambicioso, franco e prospera na competição, a Grécia, a Roma e a Mesopotâmia darão a arena de que você precisa. Mas esteja preparado para a rivalidade constante. E se a sua alma se inclina para a aventura e a exploração e o mar aberto, a Era Viking pode ser o único lugar onde você realmente se sinta em casa. Não existe uma civilização antiga melhor para todo viajante, e sim aquela que combina com as suas habilidades, o seu temperamento e a sua tolerância ao risco. Se você quer segurança e consegue seguir regras, escolha Egito ou China. Se você quer desaparecer no ritmo de uma cidade bem planejada, vá para o Vale do Indo. Se você deseja combate intelectual e vida pública, a Grécia vai pôr você à prova e recompensar. Se você quer um palco para drama político e ambição, Roma é toda sua. Mas vigie suas costas. Se o atraem os ciclos do cosmo e você aguenta rituais intensos, o mundo maia vai desafiar e inspirar você. Se você quer viver do próprio braço e do próprio nome, a Era Viking lhe dará liberdade, mas cada bocado dela será conquistado. Mesopotâmia? Essa é para quem consegue se adaptar e prospera em movimento constante. Aonde quer que você chegue, nunca se esqueça de que você é alguém de fora. Mesmo que você se misture perfeitamente, fale a língua e se vista como manda ao figurino, ainda assim estará circulando por um mundo que não é o seu. As regras são mais antigas, mais rigorosas e muito menos indulgentes do que qualquer coisa que você conhece. Respeite-as, ou você não ficará tempo suficiente para apreciar o que encontrou. Portanto, ao fechar atrás de você a porta da máquina do tempo e definir o destino, lembre-se, o mundo antigo não está à sua espera. Ele não se importa se você vai triunfar ou fracassar. Mas se você o entender e a ele se adaptar e o respeitar, talvez encontre um lugar em que deixará de ser visitante para fazer parte da história. Escolha com cuidado. A sua vida depende disso.